NUP, secretarias de NUP também, como também temos a equipe ProEx aqui presente, dando também um grande apoio, né? Esse evento, para poder contextualizar, já que é a nossa primeira roda, diálogos sobre ética na extensão, resultado, né? Ela é uma proposta da comissão instituída pela reitora, tá? Portaria número 554/2024, com a finalidade de produzir diretrizes éticas na relação com as comunidades externas e periféricas, principalmente as tradicionais, originárias, né? E a difusão desses saberes que são produzidos nesse encontro, né? Então, a ProEx, a equipe ProEx está apoiando esse evento, né? Organizou, fez todos os convites, e a gente vai iniciar exatamente com a mesa que se chama Fronteiras entre Ensino, Pesquisa e Extensão. E nós temos aqui presentes, né, a professora Maria da Conceição, que está aqui representando a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Agradeço, Conceição, sua presença aqui. Também temos a presença do professor Roberto Rodrigues Bandeira, que está representando a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação. Ele que, além de estar representando a PPG, é um coordenador de NUP, do DCV, do campus de Salvador, e também faz parte de um programa de pós-graduação Instituto Senso da nossa universidade. E eu que vou fazer a fala representando a ProEx. Qual é a intenção dessa mesa, né? Dessa roda, melhor dizendo? Por que é uma roda? Né? Vou começar por aí. É uma roda que a gente tem feito uma metodologia na ProEx de sempre os convidados fazerem só um estímulo para que o debate gire, para que o debate se realize, né, com as pessoas presentes na atividade aqui na sala do Teams. Então, a ideia é justamente as provocações nossas para, então, fazer as ideias circularem. E nós estamos gravando por quê? Porque nós vamos transcrever, Roberto e Conceição, toda a atividade dessa tarde, porque a gente está entendendo, a comissão, e eu faço parte dessa comissão, de que saber primeiro como esse debate sobre ética na extensão, ela tem acontecido, ela acontece nos nossos projetos, sejam coordenados por professoras, professores, técnicas e técnicos, e vivenciados pelas nossas estudantes, já vai dar muita informação, né? Já vai dar muitos dados para a gente construir essas diretrizes, né? Na ideia não é, inclusive, criar um comitê de ética para a extensão e burocratizar os processos. Essa não é a intenção, mas a intenção é que esse documento construído, esse documento que seriam umas diretrizes gerais, construído por essa comissão, com o apoio desse evento, que nós começamos agora e só vai terminar amanhã, 9h, que esse material transcrito gere esse documento que vá para o CONCEP, exatamente para a Câmara de Extensão, e a gente possa regulamentar algumas diretrizes para que essa relação com a extensão, principalmente com as comunidades originárias e tradicionais, seja com a vigilância, a atenção ética, né? E essa mesa, especificamente, a gente vai tratar numa perspectiva mesmo porque geralmente e pedagogicamente, nós tratamos pesquisa, ensino e extensão como se fossem a mesma coisa, assim, eles se complementassem, eles complementam, de fato, se hibridizam. Mas é interessante buscar as origens ou essência do que é cada dimensão, para a gente saber até onde vai cada dimensão dessa. Por que a preocupação disso, Roberto? Porque enquanto que na pesquisa a gente precisa, né, de uma autorização do comitê de ética para ter acesso, para fazer pesquisa nas comunidades, enquanto que na extensão a gente não tem, no ensino a gente não tem, a gente não pode permitir que a gente chegue nessas comunidades
faça pesquisa achando que é extensão. Entende? Faça vivencie ensino, achando que vivencie pesquisa, achando que é ensino, e por isso burlando, de certa forma, o comitê de ética. Então, a intenção dessa roda, né, é exatamente a gente traçar esses limites que são tênues, a gente sabe, mas que são importantes marcar aqui, né? E agora a gente vai iniciar exatamente com o ensino. Conceição, você pode começar? Boa tarde, é no susto, né? Boa tarde a todas e todos, não é? Primeiramente, saudar, não é? A nossa pró-reitora de extensão, Rosane, que é uma querida, você sabe disso, né? A partir da saudação em seu nome, eu passo a saudar também a todos os professores, né? E membros que estão aqui nesse momento para essa discussão, para esse debate, né? Então, assim, eu estou representando, né, a professora Gabriela Pimentel, da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Nesse momento, eu estou como na gerência de currículo e fluxos acadêmicos, né, gestão acadêmica, que é a GGCA. E, assim, falar um pouco, né? Eu acho que aqui é um momento da gente, como Rosane colocou, né? E que nós, pedagogos e pedagogas, entendemos como tempestades de ideias, né? De experiências, de saberes e fazeres, né? Então, falar um pouco sobre essa fronteira, dessas fronteiras. Por quê? Acho muito pertinente, Rosane, a proposição da PROEX, né, para essa discussão, de tecer esse diálogo, né, entre essas três dimensões, que é o que faz a universidade, né? Sem ensino, pesquisa e extensão, é, na minha concepção, não é universidade, né? Essa é a base, né, do nosso processo todo aí, e que muitas vezes nos questionam, né? A universidade pública é de qualidade, não é de qualidade, e a gente reafirma, assim, a universidade pública que promove, na verdade, esse tripé ensino, pesquisa e extensão. Porque senão nós seríamos apenas dadores de aula, né? Então, não somos dadores apenas de aulas, nós trabalhamos, nós damos aula, mas também temos essa responsabilidade, né, de promover o ensino, a pesquisa e a extensão, né, que é essas práticas extensionistas que para além dos muros da universidade. Falando um pouco da minha prática, Rosane, como professora de estágio, né, e que, de qualquer forma, nós trabalhamos com essas três dimensões, ainda mais agora com a proposta da curricularização da extensão, que vem transversalizando as práticas de estágio supervisionado. Então, é muito importante e muito oportuna essa discussão nesse momento, até para que se tenha um entendimento coletivo mais ampliado, né, mais aprofundado em relação a essas três dimensões e as fronteiras, porque, por exemplo, a disciplina estágio, o componente curricular estágio, é um componente que pode agregar, né, as três dimensões, que é um sonho da pedagogia, né, um sonho do currículo de pedagogia, é que através do estágio estejamos fazendo as nossas propostas de pesquisa, de trabalho de conclusão de curso, que possamos estar também, ao mesmo tempo, em contato com a comunidade, né? E promovendo todas essas questões. Para falar um pouco, eu tenho quanto tempo? Eu vou fazer uma fala breve. Você tem 15 a 20 minutos. Tá certo, tá? Então tem bastante tempo. Não vou levar esse tempo todo, não. Vou deixar para o professor Roberto, né, Roberto? Roberto. Então,
Na verdade, eu elenquei aqui, não é, alguns, não, não sei se seriam eixos, mas alguns pilares que nós precisaríamos considerar para pensar o ensino, né? Se relacionando com essas outras duas dimensões da universidade, a pesquisa e a extensão. Aí eu elenquei 5 pilares aqui, que seria o protagonismo, né? A autonomia, a flexibilidade, a diversidade e a inclusão, né? Então, assim, pensar o ensino sem pensar nesses 5 eixos, digamos assim, né? E de que forma esse ensino ele pode se relacionar com a pesquisa e a extensão, sem trazer o protagonismo estudantil, né? Sem trazer, assim, eu percebo muito, a partir da minha história de 36 anos de trabalho com educação, que, trazendo um pouco parafraseando o próprio Paulo Freire, de que a docência, ela precisa, para existir, ela precisa da discência, assim como a discência da docência. Então, é nessa relação que se constitui, né, essa perspectiva, ou pelo menos deveria, né, do ensino na nossa universidade e em outras práticas, né, universitárias e de ensino no sentido mais geral. Então, assim, trazer o protagonismo, né, trazer a centralidade. E aí eu trago um pouco da fala de Rosane, quando ela diz da ética em relação às comunidades originárias e tradicionais. Isso é extremamente pertinente, como você chama a atenção na sua fala inicial, porque nós estamos, e é uma queixa, né, dessas comunidades em que nós adentramos a esses espaços, né, fazemos todo o mapeamento, uma exploração, mas a gente não leva de volta um retorno, né? E é uma queixa comum, né? Esse retorno à comunidade. O que foi feito com a minha fala? O que foi feito com o que foi produzido aqui, né? E isso é muito comum nas comunidades. Eu venho, por exemplo, eu sou santamarense, né? E assim, uma cidade do Recôncavo e que nós temos distritos de Santo Amaro que são de origem quilombola, né? E eu lembro muito de quando eu era professora do ensino médio, mais especificamente do magistério, em que havia vários projetos para estudar algumas manifestações culturais daquela comunidade, por ser uma comunidade quilombola, né? Como Nego Fugido e algumas outras, né? E, ao mesmo tempo que a própria comunidade, ela alterava, não é? Ela alterava, ela fazia um esforço para alterar o cronograma e o calendário, que já era uma prática da comunidade, para promover essas manifestações culturais, mais especificamente o Nego Fugido, né? E ela alterava porque nós temos essas manifestações no mês de julho, a cada final de semana do mês de julho, todo domingo do mês de julho, de todos os anos, nós temos essa manifestação cultural, só que é com a pesquisa, com as universidades, né, federais, estaduais, até a USP já teve, né, nessa comunidade, e solicitou que o calendário, eu particularmente acho uma violência, porque é a universidade que tem que acompanhar, né? Tem que se incluir no processo, e não necessariamente eu chego no mês de outubro e quero uma apresentação naquele momento, um recorte, porque eu preciso fazer um documentário e preciso produzir esses materiais. E isso ocorreu, né, na cidade lá em Acupe, e que foi de uma profunda tristeza, porque muitos alunos meus, estudantes, eles são protagonistas dessas manifestações culturais, porque é algo passado de geração em geração, e era uma grande queixa que não se havia nenhum telão na praça para que eles soubessem o que foi feito
com aquela produção cultural. Então, é só para trazer, assim, para ilustrar um pouco, né, essa questão dos limites e das possibilidades do ensino, da pesquisa e da extensão, que tem uma relação, não é, com essa comunidade, e os estranhamentos que ocorrem que nós, na universidade, por não termos essa proximidade para além dos muros dos processos acadêmicos, de entender, de compreender e de não interferir de forma irresponsável nessas práticas culturais e nessas situações e questões que já são, né, de determinadas comunidades. Então, assim, trazer o protagonismo seria nesse sentido, né, trazer o estudante para o centro, né, a centralidade do ensino, a centralidade da pesquisa, envolver os alunos. E há uma grande dificuldade, nós tivemos que alterar agora, Rosane, alguns PPCs, alguns projetos de curso em relação à extensão. E é algo que eu aponto aqui, no sentido, até por ter acesso aos documentos, né, que nós precisamos estimular mais projetos de extensão. Que os professores possam estar estimulados, não sei como, mas, assim, que eles possam promover mais projetos de extensão em relação a envolver os nossos estudantes para esse protagonismo estudantil. Recentemente tivemos que fazer uma pequena alteração com diminuição de carga horária, porque no nosso PPC de pedagogia tinha lá uma indicação de 85 horas para o estudante participar de projetos e de ações extensionistas. E nós estávamos com os estudantes chegando no final do curso, na conclusão, sem ter essas 85 horas. Não porque o aluno não quisesse, mas porque não tinha a proposta dos professores, dos docentes, de atividades extensionistas para que eles pudessem integralizar o currículo em tempo. Então, nós precisamos, né, nós tivemos que reorganizar e fazer a curricularização da extensão, né? Trazer para dentro do currículo, né? Da matriz curricular, alguns componentes que pudessem estar articulando isso, né? Que essa questão de dentro, por dentro de um componente curricular, nós estarmos promovendo essas propostas de extensão. A questão da autonomia, né? Então, por que minha fala hoje está muito centrada mais... Eu sou docente, mas está muito centrada mais no estudante do que no docente, porque eu compreendo que o docente é o adulto da relação, né? Então, nós é que promovemos, nós é que provocamos, né? Então, a centralidade de todas as ações nossas tem que estar voltada para o estudante, né? Se nós temos pesquisa, se nós temos ensino, se nós temos extensão, nós temos todas essas possibilidades aí de atuação e de intervenção, é porque os nossos discentes existem. Então, a docência, aí volto parafraseando o próprio Paulo Freire, que não existe docência sem discência e nem discência sem docência, né? Eles se dão e constroem esse mundo aí a partir dessa relação. E é necessário, na verdade, trazer autonomia nesse sentido, autonomia docente, autonomia discente para as propostas, nossos currículos, nossos PPCs, né, as nossas ações, nossos projetos de extensão e de pesquisa, precisa evidenciar autonomia nesse sentido estudantil de estar também criando possibilidades a partir da base, né, a partir do que essa comunidade ela pode trazer de proposição. E eu trago como referência o componente estágio supervisionado, não colocando em menor grau a possibilidade de outros componentes, porque o estágio, nós trabalhamos com a demanda da escola, nós trabalhamos com a demanda da comunidade. A gente não chega lá dizendo, eu vou aqui implementar um projeto de leitura e escrita. Não, a gente escuta. Nós fazemos uma escuta sensível sobre as necessidades, sobre as questões, sobre a cultura
da escola. E que essa cultura da escola, ela se diferencia de uma para outra, as necessidades, as dificuldades e todas as questões, ela se diferencia de uma para outra. Então, é necessário ter uma autonomia nesse sentido, de que a própria comunidade, seja ela escolar, ou comunidade tradicional, comunidade originária, ela traga essa demanda, a possibilidade de dar, e a própria universidade, com as suas diretrizes, possa trazer, né, emergir essas demandas a partir desses coletivos. A flexibilidade, né? Eu fico assim, às vezes, pensando e ouço, né, alguns discursos, algumas narrativas, em vários espaços, e assim, nós professores ainda não, nós ainda estamos presos em vários momentos na prática do falar ditar, né, na lógica do falar ditar. E que, assim, pensar a flexibilidade é diferente de viver a flexibilidade. Muitas vezes tem projetos que eles não estão escritos, mas eles são vividos, né? Eles já existem em ato. O que precisa é uma sistematização. E muitas vezes aquilo que está sistematizado não é vivido, não está em ato, né? Não está ali sendo desenvolvido da forma como deveria. Então, flexibilizar, trazer para o ensino, né, essa fronteira que é proposta por desse diálogo aqui nessa mesa, me traz a possibilidade, né, e eu acho que a gente tem um discurso bastante avançado, tanto teórico como prático, na universidade, em que é algo que já é público e notório, né, e recorrente, de que o ensino ele precisa estar articulado à pesquisa e à extensão. Mas de que forma? Trazendo a flexibilidade do currículo, digamos assim, né? E que eu fico muito preocupada com algumas questões voltadas para o engessamento, né, que existe em determinados componentes, em determinadas áreas, e que eu não vou nomear aqui, que é somente da área de exatas ou de outras áreas, mas na área de humanas também. Né? Na área de humanas também tem alguns pensamentos e algumas práticas muito rígidas, muito engessadas, em relação a como desenvolver. Como eu vou. Há eu digo para vocês, há uma propriedade, o componente é meu. Então, é um componente de ensino. Eu preciso garantir os conteúdos teóricos. E vocês estão propondo uma carga horária de pesquisa ainda e ainda de extensão aí dentro? Como assim? Então, algo que a gente, né, ainda não conseguiu, né? O componente é singular, é da minha propriedade. E eu acho muito interessante, Rosane, porque você traz acho que a própria Prograde, a Proex, né? A PPG, a gente precisa trazer uma possibilidade de flexibilidade para que as pessoas possam entender que flexibilidade ela precisa ser vivida. Porque senão a gente vai recair na questão da interdisciplinaridade, que todo mundo fala, das práticas interdisciplinares, mas quando chega na hora, a fronteira e o limite do componente, ele é meu. Eu não tenho que dialogar com você, nem prestar conta de nada. E assim, eu fico só observando, né? Porque, assim, de alguma forma, a gente faz algumas intervenções, mas a gente precisa desenvolver uma escuta desses grupos, né? Para entender como é que que nós, enquanto professores, estudantes, pensamos, e até o próprio aluno mesmo, ele estranha, há um estranhamento, porque já vem de uma prática curricular engessada, né? Que não permite muita flexibilidade, né? Então, o desafio da curricularização da extensão, para mim, foi o exemplo clássico disso hoje, né? Porque, assim, pensar que por dentro do meu componente eu ainda tenho que pegar uma carga horária para desenvolver um contato, uma prática extensionista,
é algo que, para alguns, ainda é surreal, né? Como se fosse impossível fazer. A diversidade, né? Eu continuo na mesma linha que pensar a diversidade não é só discursar e narrar sobre diversidade, né? A diversidade ela precisa ser vivida mesmo, de fato, nas nossas práticas, tanto no ensino como na pesquisa e na extensão, porque se nós não agregarmos, né, ao ensino as possibilidades para além de fazeres, saberes e fazeres, para além dos muros da universidade, realmente considerar essa diversidade não é como uma paleta de cores, né? Que você tem todas as matrizes de forma separadinha ali. Aqui é azul, aqui é verde, aqui é vermelho, aqui é preto, aqui é amarelo, né? Então, assim, é um desafio para nós, sim, porque temos uma narrativa, um discurso da diversidade, até pelos próprios legados que nós temos, pelas próprias pautas, pelas próprias discussões que nós temos ao longo da nossa história, o quanto a gente avançou nessas lutas, né, dos movimentos sociais e de outros segmentos. Então, assim, da própria sociedade que clama, né, por essa necessidade dentro do nosso currículo, mas, por outro lado, ainda um desafio, né, a ser alcançado, porque pensar a diversidade é se educar para a diversidade, né? Então, é preciso educar-se, educar-se. Então, se a gente não consegue se ver como sujeito múltiplo, diverso, né, coexistente, com outras práticas, com outros credos, com outras crenças, com outras questões, fica difícil que desenvolvamos o ensino, pesquisa e extensão numa perspectiva diversa e da coexistência, né? Eu acho que pensar a diversidade é viver a diversidade de fato, né? Tanto no ensino, na pesquisa e na extensão. E o último seria a questão da inclusão, né? Hoje realmente é público e notório, né? E que, diante de todas as lutas e de todas as questões, pensar a inclusão e a acessibilidade não apenas na questão da deficiência, né? Mas também outras questões, questões étnicas, questões de gênero, outras questões, né? Uma sociedade que nós sabemos que nós temos uma tendência a desenvolver na universidade. Eu acredito na UNEB como uma universidade inclusiva, né? Eu acredito na UNEB como uma universidade inclusiva, mas ainda não alcançamos isso na sua totalidade, né? A gente tem práticas inclusivas que ainda precisam de muitos esforços, não é, Rosane? E professor Roberto, nesse sentido de que precisamos ainda arregaçar as mangas, né, num sentido de reforma de pensamento, né, trazendo um pouco Morin, quando ele diz que nós precisamos de uma reforma de pensamento, né, porque tem coisas que realmente que nós não sabemos nem de onde vem, né, porque a gente avança em várias pautas e há um retrocesso em determinadas narrativas, em determinadas concepções, que nós ficamos atordoados, né, sem saber de onde é que vem ou de onde é que ressurge, né, essas questões. Então, assim, é isso, Rosane, eu acho que é uma breve, né, é uma breve explanação. Eu entendi que você estava aqui, na verdade, trazendo para que a gente fizesse essa tempestade de ideias, né, em relação ao ensino, em relação à pesquisa, em relação à extensão, em que se apresentam, cada um tem as suas especificidades, mas nós estamos entrelaçados, né? Nós temos esses atravessamentos entre um e outro, e que não dá para existir e pensar uma universidade que não tenha esse tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão,
E qualquer coisa, estamos aqui à disposição para um diálogo mais aprofundado e agradeço já de antemão. Eu fico muito feliz de estar aqui discutindo, porque é uma coisa que mexe muito. Você percebe que eu falo com entusiasmo, eu falo com paixão, eu falo com quem realmente, assim, tem vontade de perceber as mudanças efetivas mesmo, né? Então é isso. Obrigada. Obrigada, Conceição. Você vai continuar aqui, né? Para a Vou, gente. vou Ah, sim. massa. Para a gente rodar a roda. E olha quem disse que só ia falar pouquinho, hein, Alberto? Ela falou assim: eu vou falar pouquinho. E Pois falou é, Bruno. super bem. Esse povo da educação, não sei não, viu? É verdade, eu estava pensando isso aqui. Principalmente Roberta. pedagogia. Agora vamos ouvir Roberto, que agora vem o povo da saúde. Quero, inclusive, Pois cumprimentar a é. Fernanda Camelier, que está aqui, nossa coordenadora da Secretaria Internacional Especial de Internacionalização dessa universidade. Então, vamos agora ouvir o povo da saúde, tratando exatamente sobre a pesquisa em relação a essas fronteiras. Por favor, Roberto, obrigada, viu, pela sua presença. Então, como a senhora falou, o povo da saúde, então pedir ajuda também meus colegas da saúde que estiverem presentes, porque estava observando a fala da professora Conceição e vejo assim que assim a gente sempre aprende quando tem, né, outras áreas junto dentro de um debate, dentro de uma roda, mas eu percebo assim o quanto que nós da saúde assim a gente tem a aprender, né, com os outros campos do conhecimento. Então, quero agradecer o convite por estar aqui participando, saudar a colega, a professora Conceição, saudar todos que estão presentes aqui na sala, né, parabenizar a iniciativa da reitoria desse movimento, né, porque é algo que a gente vem observando, né, nos anos mais recentes, né, essa discussão que envolve ensino, pesquisa e extensão. Recentemente, a gente veio de uma atividade aqui do interior da Bahia que envolvia a curricularização do ensino e a gente vê a necessidade mesmo dessa discussão, inclusive alguns desdobramentos que foram para o campo da pesquisa, né? Então eu vi isso tudo que a gente está discutindo hoje, a gente vivenciou recentemente numa atividade de campo. Eu fiz uma breve apresentação, é possível, Bruno? Ou a gente Claro, pode, por né, depois favor. da fala da professora Conceição, trazer aqui uma curta apresentação, só para a gente situar sobre aquilo que a gente vai debater. Não Por tinha um tá? favor. Aí depois, Roberto, também Sim, coloque no chat para a gente ter sim, sim, acesso às claro. slides, se puder. Tá. São poucos Quero slides aqui. aproveitar e também cumprimentar aqui, ó, a Derval, que é o nosso coordenador do Comitê de Ética da UNEB, está aqui presente. Opa, então, é, isso é ótimo, porque estive com a Derval na quinta-feira, dentro de uma disciplina do programa de mestrado profissionalizante em saúde coletiva, e a Derval foi o nosso convidado de uma aula, e nós discutimos um tanto sobre a ética na pesquisa, né, e muito daquilo que a gente conversou na quinta de manhã foram, de fato, ideias assim que permitiram abrir o meu entendimento até para algumas questões que a gente vai estar aqui conversando hoje. Como havia dito, a professora Rosane convidou para que a gente discutisse alguma coisa sobre de que maneira, né, a gente pode articular a pesquisa com a extensão e o ensino, até que ponto a gente pode considerar somente pesquisa, até que ponto a extensão adentra. E eu trago é, algumas questões aqui que envolvem
a reflexão do que é a pesquisa. Então, a pesquisa, sintetizando diversos autores, não vamos adentrar aqui questões conceituais, mas a ideia da pesquisa, né, e falando até assim, num primeiro momento, mais especificamente no campo da saúde, no campo das ciências biomédicas, a pesquisa no campo da saúde ela está sempre tendo um objetivo de construir um conhecimento novo, né? E muitas vezes corroborar ou até refutar um conhecimento já existente. Então, algo que foi feito ao longo do tempo e que em algum momento ele pode ser, esse conhecimento ele pode ser refutado, ele pode ser mudado. O que penso que não difere tanto da pesquisa em outros campos do saber. Mas no campo da saúde, das ciências biomédicas, o que a gente observa que é muito marcante é o uso de um método, de certa maneira, rígido. Então, a professora Conceição usou a palavra flexibilidade, aqui eu destaquei, né, quando estava falando da ocasião do ensino. Na pesquisa, a gente já observa que o método ele é algo que pesa bastante no campo das ciências da saúde. Algumas pesquisas já foram conduzidas ao longo da história, e que, em algum momento, né, a pesquisa ela começou a mostrar outros caminhos, outras possibilidades. Então, assim, eu posso recordar, eu tenho feito parte, faço parte de um grupo que tem estudado é, o HIV, AIDS, e historiando, né, desde o início do surgimento dos primeiros casos de HIV no mundo, na década de 80, e a gente observou, voltando, pegando documentos da época, e havia um laboratório farmacêutico da Alemanha que propôs um tratamento, né, uma monoterapia, uma terapia através de um único medicamento. E que, no início, toda a comunidade científica e a comunidade, de maneira geral, ela apoiou aquele tratamento. Mas, ao longo do tempo, era um tratamento longo, tratamento que tinha uma duração. A proposta do protocolo de tratamento, ela passava de 1 ano de tratamento, eram mais de 1.000 pessoas que fizeram parte desse estudo inicial, e foi se percebendo que, ao longo do tempo, né, as pessoas não melhoravam com aquela monoterapia, com aquela terapia através de um único medicamento, mas elas melhoravam com aquelas terapias como são feitas hoje, como são feitas atualmente, terapias com vários medicamentos. Só que levou um certo tempo para que aquele protocolo de estudo ele fosse interrompido, pois o método ele tinha sido validado, o método tinha sido autorizado pelas instâncias éticas, pelas instâncias científicas no período, na época, na década de 80, e aquele estudo, ainda que se mostrasse que ele não era tão eficaz quanto outras formas de terapia, ele continuou seguindo, continuou sendo realizado ao longo de um tempo, né, e algumas vidas poderiam ter sido poupadas naquela época. Então, justamente por conta da rigidez que existe na pesquisa, que em algum momento a gente entende isso como positivo, mas a gente percebe, como no exemplo dado, que isso pode não ser algo tão que possa trazer contribuições importantes tanto para a humanidade de maneira geral, né? Então, aqui só para ter uma ideia, nesse quadro, a gente tem uma ideia de como que a gente, no campo da saúde, a gente costuma desenvolver protocolos de estudo. Então, para cada questão clínica, nós temos um tipo de estudo bem específico. Então, quando eu quero saber, por exemplo, qual é o melhor tratamento para
HIV, a gente tenta buscar os chamados estudos controlados aleatorizados, ou os ensaios clínicos. Quando nós queremos saber, por exemplo, quais são os fatores de riscos que estão associados com uma determinada doença, nós buscamos outros desenhos de estudos, né, como estudos de coorte ou estudos de caso-controle, na qual nós avaliamos a associação entre uma exposição e um desfecho, como, por exemplo, a exposição aos raios solares e a sua associação com algumas condições, como, por exemplo, o câncer de pele. Então, o método, a gente percebe que não existe muita flexibilidade, o método dentro da pesquisa científica, principalmente falando mais especificamente, que é algo que eu estou vivendo mais de perto, que é o campo das ciências da saúde. E uma questão importante, quando a gente fala da pesquisa, é aquilo que diz respeito aos aspectos éticos que envolvem a pesquisa. Então, eu vi, meu amigo Aderval está presente aqui na sala, nós nos conhecemos de longa data, eu tive a oportunidade de ser coordenador de um comitê de ética por cerca de 8 anos, e eu vejo assim que muito daquilo que eu percebi em relação aos aspectos éticos que envolvem a pesquisa, muito vieram das experiências que eu pude vivenciar durante esse período. E na quinta-feira, eu e a Derval, a gente teve uma reflexão profunda sobre a ética na pesquisa e a gente chegou a uma constatação. Eu fiz um exame, um exame pessoal, e eu percebi que muitas das vezes eu participei de pesquisas, eu conduzi pesquisas e que eu atendia aos preceitos éticos exigidos pelas resoluções brasileiras, mas eu percebia que muitas vezes aquilo que eu estava fazendo, aquilo que eu estava conduzindo no campo da pesquisa, aquilo atendia muito mais aos meus interesses como pesquisador do que, de fato, a benefícios para a sociedade, né? Não que eu não estivesse atendendo aos princípios éticos, mas a minha motivação principal, muitas vezes, ela envolvia muito mais os meus interesses pessoais, os interesses dos grupos de pesquisa que eu fazia parte, do que aquilo que eu poderia, de fato, estar proporcionando para a população envolvida, né? Porque quando a gente fala de ética na pesquisa, eu sempre costumo pensar a ética na pesquisa como uma balança que envolve os benefícios para a sociedade, os benefícios para aquela população que está fazendo parte daquela intervenção e aqueles possíveis riscos que também podem acontecer para aquele participante da pesquisa. Porque muitas vezes nós imaginamos que uma determinada pesquisa ela pode não oferecer riscos para aquela população, mas muitas vezes aquele risco ele está em aspectos que a gente muitas vezes sequer a gente pode imaginar. Muitas vezes a gente não imagina que aquilo pode estar acontecendo. Eu me recordo de uma capacitação que eu participei, uma certa feita para coordenadores de comitê de ética, e um caso clínico bem interessante envolvia um comparativo entre preservativos internos e preservativos externos. Preservativo interno é aquele que nós costumamos chamar de preservativo feminino, e o externo, o preservativo masculino.
E havia um objetivo de comparar essas duas tecnologias, essas duas intervenções para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. E o que foi observado? Que o preservativo, o dito preservativo masculino, ele já era utilizado por uma grande parte daquela população de um caso clínico que eu participei de uma discussão. Mas havia a proposição de estimular as pessoas a também usarem aquele preservativo dito feminino, né? E isso mostrava, uma das consequências disso é que muitas pessoas poderiam, ocasionalmente, né, abrir mão de um preservativo que já vinha sendo utilizado, sistematizado, de uma forma mais sistematizada, justamente para pensar na adoção de uma nova tecnologia. E isso poderia envolver riscos sérios a longo prazo, né, de pessoas que já tinham determinado hábito e deixarem de adotar ele. Então, eu quero reforçar que muitas vezes a gente não percebe onde está o risco da pesquisa, mas aquele risco, ele sempre está presente. Então, é, todo o protocolo de pesquisa, ele envolve, de certa maneira, um determinado risco. É claro que existem aqueles riscos, os riscos, eles são ponderados. Então, por exemplo, uma pesquisa no campo da saúde, de maneira geral, ele tem que atender a princípios éticos que regem, que seguem uma resolução, que são diferentes daquelas pesquisas que envolvem as ciências humanas, as ciências sociais. Então, de maneira geral, os riscos dentro de uma pesquisa do campo da saúde, eles tendem a ser maiores. Isso não é uma regra, mas muitas vezes isso pode acontecer. Então, somente aqui um quadro para historiar as resoluções que regem a pesquisa no Brasil, né? Então, o Brasil é um dos países no mundo que é um dos países mais avançados do mundo no que diz respeito aos cuidados éticos da pesquisa envolvendo os seres humanos. Então, nós temos uma resolução de 1996 que foi aprimorada, que avançou sobremaneira no ano de 2012, uma resolução que nós seguimos até hoje, que é a Resolução 466/2012, e que ela traz uma série de aspectos que envolvem a pesquisa com seres humanos. Entre elas, posso citar algumas: o respeito pela dignidade humana, o respeito à consideração sobre hábitos, cultura e vulnerabilidade de determinadas populações, como, por exemplo, as populações indígenas. Então, dentro da Resolução 466, a gente não pode deixar de considerar a visão de mundo que ela é diferente entre os diversos povos. Eu tive a oportunidade em 2023, 2024, de adentrar, né, numa comunidade indígena, e eu pude perceber hábitos dentro dessa comunidade, hábitos que são muito diferentes daquilo que nós consideramos como promoção, com hábitos saudáveis dentro de outras populações. Mas dentro do campo da pesquisa, a gente não pode estar deixando de considerar essas questões culturais. Outra coisa muito importante, um aspecto também muito importante que está presente na Resolução 466, é a necessidade do consentimento daquelas pessoas que vão participar. Então, não é impossível que existem pessoas que estão participando de estudos, participando de pesquisas científicas, e que muitas vezes elas não têm a menor ideia de que elas estão fazendo parte de uma pesquisa científica.
ainda que muitos tenham assinado um documento denominado de termo de consentimento livre e esclarecido. Muitas pessoas, isso não é impossível que uma pessoa assine um termo de consentimento livre e esclarecido, mas que ela não seja devidamente informada de tudo que contém naquele termo de consentimento livre e esclarecido. Então, de fato, aquela pessoa ela pode estar participando de uma pesquisa científica sem sequer saber que ela faz parte daquela pesquisa. Um outro aspecto muito importante é a confidencialidade dos dados. Os dados dentro de uma pesquisa científica, eles devem ser tratados no seu conjunto e não de forma individualizada. Então, ainda que uma pessoa dê o seu consentimento que faz parte de uma pesquisa científica, o seu nome, né, a sua identidade, de uma maneira ou de outra, ela não pode ser de forma alguma aberta. Aconteça o que acontecer dentro daquele estudo. E conforme eu havia dito anteriormente, muitas vezes a gente não percebe o perigo que existe, o risco que existe dentro daquela pesquisa que nós estamos conduzindo. Mas muitas vezes, quando a gente trata o conjunto daqueles dados, a gente pode estigmatizar uma população. Então, pensem numa população, por exemplo, de uma pequena comunidade do interior da Bahia e que ela é marcada por ter uma prevalência maior do vírus HIV do que outras populações. Então, aquela comunidade, ainda que não seja identificada aquelas pessoas que estão infectadas, mas aquela comunidade tende a ser estigmatizada por conta daquela divulgação dos dados. Então, é um cuidado que nós precisamos ter. Muitas vezes, e eu citei isso no início, uma pesquisa ela deve ser descontinuada, né? Mas existem critérios para descontinuidade de uma pesquisa. E um dos critérios para descontinuidade de uma pesquisa é, de fato, quando a gente estabelece uma relação, um nexo entre a causa e o efeito. Agora, isso no campo da saúde, muitas vezes é um desafio, porque muitas vezes um paciente, um usuário, um participante da pesquisa, melhor dizendo, muitas vezes, quando ele começa a receber um tratamento, ele pode apresentar alguns sinais e sintomas que podem ser entendidos como uma piora do tratamento, mas que pode fazer parte do curso daquele tratamento. E depois de um tempo, ele pode começar a apresentar os benefícios daquele tratamento. Lembrar que pesquisas que envolvem o uso de medicamentos, eles vão oferecer, ou de outras terapias, de outras intervenções, falo medicamento porque isso é mais marcado, muitas dessas terapias, elas vão envolver eventos adversos, eventos que muitas vezes não eram esperados, não estavam previstos, e nós precisamos considerar todos esses eventos adversos que vão acontecer ao longo de uma terapia. E chamar a atenção que dentro da resolução 466 está previsto a possibilidade de indenização, de cuidado, de acompanhamento daquelas pessoas que fazem parte daquele estudo quando se fizer necessário, quando de fato se estabelecer o entendimento de que aquelas pessoas elas fizeram parte de uma experimentação e aquela experimentação trouxe riscos, trouxe danos, trouxe prejuízo para a saúde, para a integridade daquelas pessoas. Então, a indenização ela está prevista dentro da resolução 466. Não somente a indenização, mas o acompanhamento daquele participante daquela pesquisa. E conforme a professora Rosane conversou comigo, né, quando da ocasião do convite, ela trouxe a importância da gente destacar, né, povos tradicionais. E
falando da pesquisa envolvendo povos indígenas, né, eu quero dizer que existe uma agenda nacional da prioridade em pesquisa em saúde, que é uma agenda que foi construída pelo Ministério da Saúde, envolvendo especialistas da área, envolvendo debates, envolvendo a comunidade interessada, e dentro dessa agenda nacional, uma série de focos de interesse, né, de linhas de pesquisa foram criadas pensando na saúde da população indígena, como, por exemplo, questões que envolvem aspectos epidemiológicos da população, a desnutrição da população indígena, a obesidade. Conforme eu falei anteriormente, eu pude vivenciar a realidade dentro de uma comunidade indígena daqui do interior da Bahia, e eu pude perceber essas questões que envolvem a desnutrição e a obesidade. Eu conheci os mercadinhos, muitos deles vendiam muito mais alimentos ultraprocessados do que frutas, verduras e outros vegetais. Então, esse é um foco da pesquisa quando a gente fala de saúde indígena. Doenças infecciosas e parasitárias, o abuso de álcool, o abuso de outras drogas, o sofrimento psíquico dessa população, os impactos das mudanças ambientais que envolvem a construção de barragens, a construção de rodovias, o deslocamento das populações indígenas de um local para outro. Muitas vezes essa mudança ela se dá daquela comunidade tradicional para os centros urbanos, e isso tem impactos significativos na saúde da população indígena. E também, como foco prioritário, o conhecimento, o entendimento das práticas de autocuidado que são realizadas pelos povos indígenas. E dentro dessas práticas de autocuidado, nós precisamos ter muita atenção, porque muitos dos conhecimentos tradicionais indígenas são conhecimentos que deveriam ficar restritos àquela comunidade. Não deveriam ser conhecimentos que deveriam ser passados, isso do ponto de vista dos detentores desse conhecimento. E falando também da saúde da população negra, né, dentro dos focos da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, a situação de saúde de remanescentes de quilombos, indicadores de saúde, o que envolve a obesidade, a hipertensão, o diabetes, as complicações decorrentes do diabetes e da hipertensão também. Condições genéticas, a gente pode destacar a anemia falciforme e os transtornos mentais que também atingem de uma maneira diferenciada a população negra quando comparado a outros grupos. E, por fim, eu trago essa reflexão, né? Foi uma foto que eu registrei de uma exposição, a exposição em Porã. Isso aconteceu, eu tive a oportunidade de vivenciar na cidade de Belém do Pará, né? Então, essa terra tem dono, então a gente é uma reflexão para que quando a gente for realmente fazer uma pesquisa com comunidades tradicionais, a gente tenha em mente essa fala. Então, professora, professores, agradeço, espero, de certa maneira, ter trazido um pouco daquilo que a professora Rosane solicitou que fosse dito hoje. Obrigada, Roberto. Se você puder colocar o slide no chat Perfeito. para a gente. Então, antes de eu começar a falar, vou fazer um comentário, já que eu também estou como mediadora aqui, da fala de Conceição, uma síntese, né? Uma tentativa de síntese, uma tentativa também de trazer alguns elementos importantes que o Roberto trouxe, e depois eu entro exatamente na extensão, tá bom?
e em seguida a gente abre aqui para os comentários, para a conversa. Queria também marcar aqui a presença das nossas gerentes da ProEx, a professora Daniela Nascimento, Galdino Nascimento, que é gerente de arte e cultura, e a professora Rosana Mara Rodrigues, que é gerente de extensão e assuntos comunitários. Então vamos lá. Eu acho que uma consideração importante, né, que Conceição trouxe é a ideia de pensar protagonismo estudantil também quando se pensa em projetos de ensino, né? Não só de extensão, mas de ensino. E pensar esse protagonismo estudantil é pensar o pertencimento comunitário, né, Conceição? É assumir esse pertencimento comunitário. Pensar autonomia também, Conceição traz, que pensar autonomia é, na verdade, um exercício, uma busca, né? Você não é, de fato, em essência, autônoma, né? Mas é um exercício, é uma busca. E essa busca, ela está vinculada a garantir a autonomia da comunidade que você dialoga, que aí ela vai trazer da cultura da escola, das culturas comunitárias, e a partir daí pensar a emergência de demandas. E a gente não podia, e ela também não poderia esquecer de falar aí, ela falou muito bem sobre a flexibilização curricular. Isso só é possível na dimensão ensino, né, Conceição? Se a gente assumir, né, essa pauta da flexibilização curricular e da diversidade, acessibilidade e inclusão. E aí ela até fecha falando dessa reformas de pensamento pedagógico, né? Já Roberto vai trazer a ideia, né, central de qualquer tipo de pesquisa, seja no campo da saúde ou em qualquer campo de conhecimento, a ideia do método. Método como o movimento sine qua non para que haja ou a busca, né, a busca desse conhecimento para corroborar ou para refutar o conhecimento já adquirido, né? Porque conhecimento é acúmulo, né? E nesse acúmulo a gente corrobora ou a gente refuta o que já foi acumulado. Outro ponto importante na fala de Roberto, além dele ter trazido as resoluções sobre a ética na pesquisa, que é central, né? E aí Val vai aí se deleitar na hora que a gente abrir aqui a roda. Ele traz uma questão que eu não sei se que eu acho fundamental quando ele vai falar de ética, logo no início, Roberto. Quando você coloca a ética, você vai fazer uma relação, você vai trazer o quanto a ética se afasta do interesse individual, do interesse pessoal do pesquisador, da pesquisadora. E aí você traz o caráter político da ética. Não existe ética sem política, né? Não existe ética sem assumir a experiência com o outro, né? Com aquilo que difere de si. Então, achei bem interessante. E aí eu vou seguir esse caminho de vocês para a gente pensar o que é de originário, tá? Pensar a extensão, um movimento extensionista, tá? Formativo pela extensão. Eu também vou pedir licença para compartilhar um slide aqui. Aqui, ó. Melhor que fronteiras, origem. Por que eu pensei, né, ir por esse caminho, pensar em origem? Justamente para a gente pensar o que não é origem no sentido de essência, tá? De uma essência estanque, de uma identificação única, de um start criador e que nada muda. Não é nesse sentido. É uma origem no sentido de originário, no sentido de desvelamento, de acontecimento que marca a existência daquele movimento em específico, né? E aí, vamos lá. Primeiro movimento que eu queria discutir, né? Essa relação, deixa eu até falar para vocês, essa imagem é uma imagem
de um projeto de extensão que se encerrou no sábado, exatamente, e eu participei desse encerramento, que é uma articulação entre o campus de Camaçari, o movimento das populações em trajetória e situação de rua e a rede Cata Bahia. Então, através do Centro de Direitos Humanos, né, coordenado exatamente pela professora Ayamona Brito, eles discutiram o acesso a direitos, né, das populações, tanto catadores quanto as populações em trajetória e situação de rua. E aí eu botei aqui essa foto, essa aqui é Viviane, que está de camisa azul, ela é uma das coordenações regionais do movimento das populações em trajetória e situação de rua. Então, assim, eu trouxe essa imagem para a gente pensar a extensão universidade comunitário. Eu vou lendo e discutindo porque ainda é novo. Esse movimento eu fiquei construindo muito para essa fala de agora. E ainda estou discutindo, pensando a respeito, tá? Ainda está no movimento de elucubração. A origem da extensão está além da universidade, embora tanto a extensão quanto a universidade dependam um do outro. A extensão e a universidade se copertencem e, consequentemente, universidade e extensão são em si e em mútua referência através de um terceiro, que é o primeiro, ou seja, através daquilo a partir de onde universidade e extensão tem seu nome, através do comunitário. Então, onde é que a gente pode pensar o originário da ideia da dimensão de extensão, como também da construção histórica do que vem a ser chamada, né, Universidade Brasileira? Ela vem dessa ideia do comunitário. O comunitário é, ao mesmo tempo, a origem da universidade, né, e da extensão. Universidade e extensão só existem pelo advento do comunitário. Por isso surge o questionamento acerca do que seria o comunitário, ou seja, o comunitário é mais originário que a universidade e a extensão, que através dela vem a existir. E aí a gente vai pensar a origem dessa forma, né? Uma origem, ela deixa entreaberto o próprio acontecer originário, desvela o acontecimento da verdade. A origem do comunitário, nesse sentido, possibilita o vislumbre do próprio acontecer originário que evidencia o aparecer não tão somente da universidade, mas também da extensão. Então, aqui a gente está assumindo, tá, uma ideia de que a origem não é o começo ou início, não é um lugar ou um evento determinado historicamente, tá? Mas ele passa a ser um constante acontecer das coisas do mundo. A origem é um elemento permanente que principia, mas também acompanha o desabrochar da realidade, tanto do ser como daquilo que envolve. Então, seria pensar que a origem, ou seja, o originário, é um principiar até o presente. Então, quando a gente vai mudando, né, assumindo outros significados de comunidade ou de comunitário, a gente também vai assumindo novos significados, novas significações para a extensão e para a universidade, tá? E é claro que eu estou aqui usando, né, a origem numa perspectiva fenomenológica heideggeriana. E aí eu estou usando aqui agora o Bruno Oliveira, que é um leitor, tradutor do livro A Origem da Obra de Arte, né, de Heidegger, e coloquei mesmo aqui uma citação indireta dele. Segundo Bruno Oliveira, ele é da Estadual de Piauí. O termo origem se refere a um acontecer, uma irrupção, que carrega consigo uma potência que se renova o tempo todo. Nesse caminho, talvez o termo originário fosse mais adequado, que indica um acesso ao vigor originário das coisas, aquilo que potencializa e conduz ao aparecimento delas. Para além da metafísica tradicional, né? Ou seja, pensando no ultrapassamento de uma metafísica
clássica platônica, o originário escapa ao pensamento conceitual que enclausura as palavras em concepções previamente dadas e indica uma possibilidade nova ou outra para o pensamento e seu caráter inaugural e poético. Por que inaugural? Porque a cada momento que a gente perceba essa ressignificação ou essa nova construção signífica de comunidade, você vai ter também esse outro inventar da extensão e da universidade. Por isso, quando a gente pensa, inclusive, nas várias concepções, vamos pensar assim, que extensão vai ser as concepções que foram sendo forjadas de extensão universitária, né, na história da história da universidade no Brasil, você vai perceber uma extensão mais voltada, vamos colocar assim, assistencialista, né, voltada para um movimento mais de prestação de serviços. E quando você pensa hoje que vários projetos de extensão fazem uma guinada e saem dessa lógica do assistencialismo e vai para uma lógica de fato dialógica, vai para uma lógica de fato do comunitário, do comum, né? Da ideia de estar para produzir, para traçar diálogos. Então, a essência aqui ela não significa numa perspectiva, vamos botar assim, não é uma perspectiva fixa, estanque de essência, mas aqui ela significa aquilo que está em vigor. Diz que algo persiste, perdura, e assim nos toca, nos encaminha e nos intima. Então, comunitário, de onde compreendemos, então, essa palavra comunitário? Então, eu fui para o Aurélio, para o dicionário, e aqui tem alguns significados. Relativo à comunidade, que é comum a vários indivíduos. Realizado ou idealizado por várias pessoas, geralmente por quem vive ou compartilha do mesmo espaço, território, sociedade. Trabalho comunitário, em que há um sentimento social, com a participação de várias pessoas, relacionado à comunhão, com um patrimônio comum de bens. E na etimologia, acionando cunha, a gente vai ver que comunitário é community mais ário, ou seja, comunidade com uma energia, né, uma ação energética ou de grande intensidade. Então, fazer-se em comunidade, né? Agir em comunidade. E aí eu acho que essa palavra ela é essencial, tá? O comunitário, né? Ela origina a extensão e origina essa concepção de universidade que nós temos também, para a gente pensar, então, o que seria... voltando, aqui é a professora Mona, na imagem que eu falei, a gente estava aqui em plataforma, exatamente na sede do Cata Bahia. E aqui é uma imagem de uma senhora, né, Dona Dalva, se eu não me engano, de 92 anos, com Isabel, lá na UAT, na Universidade Aberta de Seriedade de Valença, tá? Então, aqui, ó, extensão universitária em essência seria o que mesmo? Então, vamos lá. A experiência com base epistêmica. Então, tudo que eu sei, todo o processo de conhecer, né? Todo o processo de conhecimento mesmo, ele se dá a partir dos saberes da experiência. Eles se dão a partir da sistematização do que se experiencia, do que se consegue, inclusive, sistematizar através da experiência, né? Porque nem tudo a gente consegue sistematizar, fica no patos. Então, a extensão, né, em essência, a sua base é pela experiência. É o experienciar, é a prática, né? Por isso que quando a gente vai olhar, por exemplo, os planos, né, o Plano Nacional de Extensão de 2012, é bem marcado pela lógica da prática. Só que lá a gente vai usar prática, aqui a gente está assumindo um outro termo, que para mim é um termo mais caro que prática, porque na experiência tem teoria e prática, tá?
do que exatamente assumir prática. O outro ponto aqui que eu queria trazer, a intermultidisciplinaridade. Então, você não tem uma relação disciplinar, né, com a realidade. Por quê? Porque o real concreto é muito mais complexo, é muito mais... Ele, na verdade, frustra qualquer tentativa de organização disciplinar, né? Então, nunca a gente vai conseguir, numa experiência extensionista, fragmentar essa realidade. A gente pode, na sistematização disciplinar, mas a experiência não. A experiência ela vai ser sempre essa multidisciplinaridade, ou até mesmo, se a gente quiser assumir e pensar mais sobre isso, poderia até usar o adisciplinar, ou seja, sem disciplinaridade. A outra característica da essência aqui que eu quis trazer é a ideia da ontologia do social, que é uma referência trabalhada por Moff e Laclau, né? Naquela discussão que eles fazem de análise crítica do discurso. Eles vão dizer que qualquer tipo de compreensão sobre o que é hegemônico ou não hegemônico se dá no social, se dá na relação, na disputa, no agenciamento de discursos. Então, não tem nada essencialmente hegemônico ou essencialmente contra-hegemônico. Vai depender da escala, vai depender da disputa, das circunstâncias, do que tem ali de atravessamentos, que são sempre incontroláveis, né? Não dá para você controlar, né? Tá no âmbito da contingência, né? E não da necessidade. O outro ponto é a relação orgânica com a agenda contemporânea. Enquanto, Conceição, a gente assume uma agenda mais contemporânea, ou seja, você chamou de emergência de demandas, né, sociais pela cultura da escola ou pelas culturas comunitárias, enquanto que no ensino isso aparece se eu assumir uma pedagogia com flexibilidade curricular, se eu assumir uma pedagogia do oprimido, né, se a gente for usar o termo de Paulo Freire, na extensão, essa relação ela é, em essência, extensionista. Né? Então, com quem, inclusive, eu tenho aprendido muito isso é com Rosana Mara, que não adianta fazer parcerias, né, cooperações técnicas com instituições ou com organismos sociais que a gente não tem uma história, não tem relação com as pessoas que cotidianamente fazem essas instituições. Então, com eles, com os movimentos, que a gente consegue assumir essa agenda contemporânea. Por isso que ela é orgânica, não é simplesmente a política da ODS que a gente vai seguir, entende? Mas a gente vai discutir sustentabilidade, a gente vai discutir mudanças climáticas, porque a gente tem uma parceria orgânica com o MST, por exemplo. A gente tem uma parceria orgânica com as comunidades indígenas. E essa pauta é a pauta deles, logo é a pauta nossa. Então, isso é interessante. Outro ponto é a experiência de outridade, inclusive profissional. E aí eu vou citar uma outra pessoa que está aqui, que me ensinou também, que é a Fernanda Camelier, que vai me dizer o quanto a gente precisa discutir interprofissionalidade dentro da universidade. E esse movimento é extensionista, né? Ou seja, propiciar experiências não só de pertencimento comunitário, né, dos nossos estudantes com seus grupos, mas também experiência de outridade com, inclusive profissional, como botei aí, com grupos distintos de si e com cursos distintos, né, para que a gente sempre veja que nós somos uma parte.
né, que nós estamos vendo por um viés, por um óculos, mas há uma complexidade de possibilidades, né? Eu acho que é um movimento bem importante para a gente sair das certezas, inclusive. Das certezas que, às vezes, a gente cai com a pesquisa. Quando a gente fala assim, olha, eu fui extremamente vigilante epistemologicamente e com a minha metodologia, portanto, eu cheguei a tal certeza, a tal verdade. Então, assim, a extensão, por a gente ter acesso a uma outra idade, a gente se põe em crise, né? O outro ponto é dialogicidade performativa como metodologia, que, inclusive, Conceição falou dessa dialogicidade. E como freiriana, ela não poderia esquecer. Eu só somo, Conceição, essa dialogicidade a Butler, na ideia de performatividade de Butler. Ou seja, esse diálogo nunca vai ser um diálogo em busca de um consenso, porque qualquer tentativa de consenso é violência, né? É coercitiva. Porque quando a gente chega em um consenso é porque os discursos hegemônicos, ou melhor, os discursos se organizaram em equivalência e geraram uma hegemonia. Então, sempre vai haver discursos antagonísticos, né, que estão fora dessa hegemonia e que vão ter que ser silenciados em prol da hegemonia posta. Então, performatividade aí se junta na tentativa de marcar que essa dialogicidade ela é permeada por relações de poder, ela é permeada pelos discursos, pelas equivalências discursivas, gerando hegemonias e movimentos também antagonísticos a essa hegemonia. E isso seria a metodologia da extensão, né? Então, assim, qual é a grande... o que a gente, se a gente falasse assim, o que a gente aprende com a extensão? A gente aprende o diálogo, a gente aprende estar em diálogo, a gente aprende a ser voto vencido, a gente aprende a buscar votos, discursos equivalentes para chegar à hegemonia. Então, essa é a aprendizagem que está na extensão. O processo e o produto técnico, tecnológico, artístico, cultural, ele é centrado a priori na estudante ou no estudante. Por que centrado a priori? Porque, primeiro eu vou falar por que centrado, né? Até que Conceição falou sobre isso, protagonismo estudantil. Que a produção ela venha como resultado, né, o resultante dessa dialogicidade performativa. E essa produção ela está na mão do estudante, então tem que ser centrado a priori no estudante. Até porque a gente organiza o nosso trabalho docente em função do estudante, né? Que a gente trabalha com o nosso estudante. Agora, por que só a priori? Porque no decorrer do diálogo a gente pode perceber que, mais que o estudante, a gente está produzindo com a comunidade, né? A gente está produzindo com as pessoas que fazem parte desse grupo, né? E até o estudante deixa de ser o estudante e passa a ser cada vez mais, com o seu pertencimento comunitário, à comunidade. E, finalmente, quero trazer o risco epistemológico do sujeito-objeto do ensino e da pesquisa. Então, a extensão possibilita esse risco, põe em risco essa relação tão bem organizada ou tão bem... Não vou falar organizada, não, porque não é, mas tão bem discutida na pesquisa e no ensino de sujeito-objeto. Então, se no ensino a gente organiza bem o que foi acumulado historicamente, né? Quais são os objetos de estudo que foram acumulados historicamente, a gente toma essa decisão e ensina, né? E se coloca na experiência formativa e possibilita, não tem garantia, mas possibilita uma experiência formativa para que os estudantes tenham acesso, né, a esses objetos. E como foram construídos em objetos de estudo. Já na pesquisa, esse sujeito-objeto é essa relação tão
tensa que há entre o pesquisador, pesquisadora e o objeto de pesquisa, né? Que é também construído por esse pesquisador, pesquisadora. Então, a extensão põe em risco porque justamente põe em questão, por valorizar tanto a dialogicidade performativa, põe em questão quem é esse sujeito, põe em questão quem é esse objeto, né? Então, por isso que eu quis marcar aqui esse risco epistemológico. Assim, tentei organizar isso agora, né? Já vi que tem gente com a mão levantada, então a gente deixa eu sair e parar de compartilhar. Vou colocar também esse material para vocês aqui no chat. E a ideia, então, é agora a gente discutir, né? E é importante falar uma coisa que eu falei, mas algumas pessoas entraram depois. Algumas pessoas, Roberto e Conceição, têm feito pesquisa na extensão. Tem problema isso? Não, não tem. Não tem. Até porque quando a gente exercita essa dialogicidade, muitos conhecimentos são postos em crise e podem ser, através do método científico, confirmado ou refutado. E aí você faz pesquisa, não há problema. A questão é que, quando a gente precisa ter clareza, ou seja, ter consciência de que está fazendo pesquisa. Logo, precisa ter uma atenção ética, buscar o comitê de ética para poder garantir, para simplesmente não vivenciar, como muitas pesquisas fizeram já, que é uma transferência de conhecimento das comunidades originárias, né, e tradicionais, e simplesmente uma apropriação, que é isso muito que a gente vive, uma apropriação da universidade de vários conhecimentos originários, né, de vários conhecimentos ancestrais. Então, essa tem que ter esse cuidado. Da mesma forma, Conceição, que muita gente em projetos de PIBID, projetos de estágio, dizem que estão fazendo extensão, e a centralidade, Conceição, não é na relação. A centralidade não é no diálogo, a centralidade está na iniciação à docência, ou seja, na profissionalidade. Então, se a centralidade está na formação daquele aluno a partir de um referencial da universidade, onde é que está a extensão? Só porque está sendo executado fora da universidade? Essas são as perguntas. Vamos agora ouvir o povo. Val já levantou a mão. Na fala de Val, quem quiser levantar, por favor. Nossas gerentes também, se quiser colocar, fazer considerações. Todo mundo que estiver aqui, Clarindo, da equipe ProEx, coordenadores de NUP, coordenações de secretarias de NUP também, por favor. E nossa Fernanda Camelier. Por favor, Na Val. verdade, gente, me perdoe, eu fui apertar outra coisa aqui, apertei, levantei a mão sem querer. Me perdoe mesmo. Mas eu foi maravilhado. Sua fala foi muito boa aí, minha amiga. Principalmente na centralidade em nós mesmos e não na comunidade, que é exatamente o que nós deveríamos estar fazendo para melhorar essa comunidade. Então, essa é uma discussão maravilhosa ética, mas a minha mão realmente foi levantada sem querer, gente. Me perdoe. E aí, gente, quem mais? Roberto quer fazer um comentário? Conceição? Deixa eu ver se aqui no chat, Mari, tem algum comentário. Não. É isso, né, Rosane? Você, você traz, né, uma atenção, né, a partir, né, das questões mesmo da extensão. E o que eu percebo, na verdade, é que, com o desafio da curricularização da extensão, na verdade, todas essas questões elas vieram à tona, elas se descortinaram, né? Elas ficavam por trás das cortinas da didática, né? Eu estou fazendo extensão, mas, na verdade,
eu estou ali como didático, como pedagógico, como objetivo principal, e muitas das propostas extensionistas que nós tivemos e nós estamos tendo, isso precisa ser, eu acho que ainda é um campo muito vasto de formação, né? De investimento na formação dos nossos docentes, porque apesar da gente ter uma larga experiência, isso é discutido, o que é extensão é discutido desde a minha graduação, desde a década de 90, é que se discute o que é extensão, né? Mas, assim, pensar todas essas questões a partir do processo de curricularização, aí realmente o desafio já fica bem mais complexo, né? Em relação a essa questão, e foi interessante, né, essas pontuações que você trouxe, em relação às parcerias que são feitas, né, que, na verdade, a gente precisa realmente criar essa cultura, né, uma cultura extensionista não é algo que se implementa de um dia para a noite, é algo que precisa ser cotidiano, é algo que precisa ser feito de forma no dia a dia mesmo, e que os próprios docentes, né, eles possam entender, né, compreender, nós docentes, em que momento estamos na perspectiva da pesquisa, enquanto pesquisa, como Roberto colocou aí brilhantemente, né, as questões em relação à ciência, e também em que momentos isso faz parte do ensino, e em que momento nessa proposição são práticas extensionistas, né? Extensão da universidade, não somente com a questão de estar para além dos muros da universidade, e às vezes de forma endógena, né? Eu percebo muitos projetos que as pessoas fazem de forma endógena e não inclui a comunidade externa. Então, isso é extensão? Como é isso, né? Qual é o entendimento desses formatos? Né? Como é que a gente vai entender? Eu acho que essa sua proposta de criar diretrizes a partir de um coletivo e tecer essas discussões é bastante interessante, porque traz à tona de como nós estamos compreendendo a partir dos fazeres, a partir do que é concebido, do que tem historicamente entendido, né, e compreendido nos meios epistemológicos sobre o que é uma proposição nessa direção, né, dessa articulação ensino, pesquisa e extensão. Acho que é bem nessa perspectiva aí. Né? É um desafio, e eu acho que é um desafio que a gente vai precisar realmente enfrentar por conta da necessidade atual, por conta da própria missão, entre aspas, da própria universidade, né, que é entregar o conhecimento produzido historicamente, mas, ao mesmo tempo, produzir outros, né, produzir outros blocos, né, outras proposições de saberes que possa dar conta das nossas pautas, né, das nossas questões sociais, né, e que não são poucas, né, a gente percebe pelas nossas dificuldades, né, o crescimento da violência, as pessoas banalizando uma série de situações de agressividades e de violências, de animosidades, até nos meios educacionais, né, trazendo um pouco da minha mãe de 85 anos, que diz, poxa, eu pensei que a universidade ensinava educação. Eu dou risada, porque ela foi professora, né? Professora do ensino fundamental, e aí tá com Alzheimer, e de vez em quando ela tem uns lapsos, né? Tanto é que agora eu não estou mais participando de reunião, nem nessas questões, quando ela está muito perto, porque senão ela já se mete aqui na nossa história e começa a falar, né? Mas é bem por aí, né? Ok. É isso, Conceição. E você, Roberto, quer fazer algum comentário? Ah, parabéns pela fala bacana, sempre aprendendo. Eu, assim, vejo muito, assim, minha experiência, né? Aquilo que tem funcionado comigo, que eu acho que é um caminho que comigo tem acontecido, né? Eu
eu estava numa atividade extensionista, como eu havia dito, no sertão aqui da Bahia, com indígenas. E dentro dessa atividade, a gente começou a perceber mesmo, conhecer o dia a dia das pessoas e conhecer práticas de cuidado, de saúde. Aí eu comecei a perceber que eu disse assim, poxa, essa atividade extensionista aqui, eu acho que dá para ter um desdobramento na pesquisa lá na frente, né? Então, assim, foram 2 anos criando confiança, me relacionando com a comunidade, e disse assim, eu acho que esse é o caminho, assim, o que aconteceu comigo. Esse é o caminho que funcionou comigo, conhecer, né, ter uma proximidade, saber de fato, né, o que é possível fazer lá no campo da pesquisa. E assim, eu comecei a ver que para 2025 eu vejo assim que eu já estou me preparando para adentrar, né, com um protocolo, com um pedido, com a tramitação que envolve os aspectos éticos, para desenvolver uma pesquisa lá, né? Então, assim, eu vejo que o caminho que tem funcionado comigo é dessa maneira, né? Então, eu conhecer a comunidade, isso, assim, a extensão, assim, ainda aprendendo, claro, mas a curricularização da extensão, eu acho que está acontecendo, eu estou conseguindo, assim, aos pouquinhos, né? Tive em Canudos agora, fazendo uma atividade também lá, durante uma semana, que envolvia o ensino e a extensão, né? E já com as ideias para o futuro, né? Agora, assim, mas o que eu vi que aconteceu comigo é assim, são blocos, né? Eu consegui trazer a extensão com o ensino, né? E lá na frente vim com a pesquisa para poder fechar essa triangulação, né? Bom, essa tem sido a minha experiência. Eu acho que Sim, tem. Roberto. Eu acho, talvez, mais adiante, a gente precise pensar um sistema que possa caber projetos multifacetados, né? Hoje a gente tem um sistema que a gente precisa, como é que eu posso dizer? A gente, na verdade, a gente coloca os subprojetos, porque não dá para botar o projeto. Porque se botar o projeto, muitas vezes nossos projetos ele tem ações de extensão, ações de pesquisa e ações de ensino. E aí, para poder caber, a gente faz os subprojetos de cada ação dessa, né? Então, eu acho que aí já é algo que sinaliza lá na frente como algo importante, porque cada vez mais, principalmente com a curricularização da extensão e com as pesquisas encarnadas, Roberto, a gente tem vivenciado esse hibridismo, né? Agora, eu vou até falar aqui uma novidade, assim, quer dizer, para mim era novidade. Para eu me organizar para essa mesa, essa roda, eu pesquisei. E também para responder Fernanda. Tava, inclusive, foi numa consonância de uma pergunta que Fernanda fez para mim. Ela tinha me perguntado como é que a gente pode traduzir projeto de extensão. Ela me perguntou. E aí eu já estava pesquisando sobre onde é que a extensão, né? Como é que a gente foi construindo esse vocabulário da extensão na nossa política nacional. E aí eu percebo que num processo que a extensão ela tem essa dimensão, esse vocabulário, mais nas universidades latinas, né, da América Latina. Porque se você for para a América do Norte, se você for para a Europa, o que você vai ver são projetos de engajamento comunitário. O nome é esse, projetos de engajamento comunitário. Então, assim, foi fazendo essa busca que eu cheguei no comunitário, entende? Ou seja, nessa ideia do originário. O que é de originário no processo da extensão? E aí, eu acho que a política da curricularização da extensão, Conceição, tem feito a gente pôr em crise o currículo tão, tão duro
muitas vezes duro e conservador que nós vivemos, que é aquilo que você falou na sua fala lá. Quando você disse assim, eu já tenho que dar, é minha disciplina, eu tenho meus conteúdos, eu ainda tenho que botar extensão. Quando eu vou botar extensão, eu vou perder meus conteúdos, não vai dar tempo de eu dar tudo. E não consegue entender que a extensão não é algo que eu estou dando a mais, que eu vou fazer um adendo, porque é um projeto social. Não. Que extensão é metodologia. Como metodologia, continua o mesmo tema. Né? O que muda é o conteúdo. Como é que o conteúdo muda? Porque o conteúdo é a forma como eu trato o tema. A gente chama muitas vezes o tema de conteúdo. Por exemplo, eu sou da comunicação. A gente tem aqui nessa mesa 3 áreas de conhecimento, né? Ciências humanas, Conceição, Roberto, saúde, ciências da saúde, e eu, ciências sociais aplicadas. E lá em comunicação, vamos colocar aqui no componente e teorias da imagem. A gente tem as escolas de cinema. As escolas de cinema. As escolas de cinema não são conteúdo, são tema. Certo? Porque o conteúdo é como eu trato o tema. Eu vou tratar o tema trazendo os paradigmas estéticos que constituem cada escola. Aí eu vou formar um conteúdo. Ou a minha forma vai ser trazer as estéticas distintas na história, no decorrer da história do Ocidente ou do Oriente em relação ao cinema, né? Em relação ao audiovisual. Então, assim, cada forma como eu trato o tema, eu vou formando um conteúdo. Quando essa forma é extensionista, inevitavelmente eu tenho que garantir com uma essência, eu estou botando aspas, essência, porque não é essência como originário, né? Como movimento, como acontecer. Então, eu vou ter que colocar aí nessa forma a dialogicidade. Se é a dialogicidade, eu tenho como tema as escolas, certo? Então, a forma vai ser a partir de um diálogo com cineastas, por exemplo. Eu vou chamar cineastas, vou chamar os fazedores de cinema na Bahia ou no Brasil, se eu tiver recurso para isso, ou até mesmo internacional, para discutir as escolas, para pensar sobre como eles classificam as escolas do cinema. E aí eu vou ter um outro conteúdo. Eu acho que a política da curricularização, só para poder fechar, Conceição, traz essa ideia de a gente não mais pensar tema como conteúdo, mas tema como tema curricular, o assunto, e o conteúdo como a forma como eu trato o tema, que é tão essencial. Só que a gente da bacharel, que não tivemos disciplinas pedagógicas, a gente aprende no tombo. Não é, Roberto? Com certeza. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Se não, eu vou passar para a Conceição fazer as considerações finais e depois Roberto. Tudo bem? E aí eu vou inverter agora, porque a Conceição falou há pouco, eu vou só inverter. Eu vou pedir para Roberto começar as considerações finais e depois Conceição. Pode ser? E já agradecer muitíssimo, Roberto. Você é um grande parceiro da ProEx, tanto como coordenador do NUP, quanto como alguém que é do programa de pós-graduação MPISCO, né? É o MEPISCO e o PPG Pharma, né? São PPG os Pharma. dois programas do Departamento de Ciências da Vida. MEPISCO, Por que é um favor. programa profissionalizante de saúde coletiva, e o PPG Pharma, que é um programa de ciências farmacêuticas. É isso, eu acho que assim, a semente está plantada, né? Assim, a gente sai aqui com alguns aprendizados, mas também assim, ainda com um tanto de coisa ainda para construir em relação a essa sistematização, né? A gente sabe assim que a pesquisa ela às vezes é, né, mais dura mesmo, ela precisa, né, seguir um princípio, um método,
ela precisa seguir etapas, né? Então, muitas vezes um aprendizado que eu tive é que muitas vezes a gente é mais interessante mesmo dentro da pesquisa a gente demandar mais tempo mesmo no planejamento, né, do que na execução propriamente dita, né? Então, muitas vezes a gente até tenta antecipar, e tentar avançar mais com a pesquisa, correr para dar início à pesquisa. E a gente vê que se a gente não seguir todos aqueles passos, né, que são necessários, né, seguindo o método científico, e seguindo os princípios éticos da pesquisa, né, seguindo, respeitando a resolução brasileira, as resoluções que envolvem populações tradicionais. Se a gente tenta avançar um pouquinho, né, avançar um pouco nisso, a gente pode, né, lá na frente a gente vai pagar um preço, né? Então, tanto no que diz respeito à produção do conhecimento, mas também no que diz respeito às questões legais que envolvem a pesquisa, né? Então, assim, é um desafio, né? A gente, e é um aprendizado mesmo, a gente precisar mesmo, assim, é, trabalhar muito, com muito mais cuidado, né, e sem pressa, a questão do planejamento e seguir esses passos mesmo, né? Então, assim, por algumas oportunidades, eu já deixei de ter dados que poderiam ser utilizados para a pesquisa justamente porque as coisas foram acontecendo, né? Então, estava imerso dentro de uma comunidade, estava conhecendo a população, e somente isso aí já poderia até invalidar algo que envolvesse o método científico. É isso. Então, mais uma vez, é agradecer o aprendizado, as ciências humanas e as ciências sociais sempre me ensinando, né? E também, assim, esquentando a cabeça, assim, mas sempre aprendendo, né? Mais desafiante esse entendimento. Sou grato. Nós somos gratos da Proex, e aqui, ó, a Mariana acabou de falar, Mariana está aqui comigo, disse que adora você. Seus comentários, suas considerações. Um Ó, antes de abraço, passar Maria. para Maria, eu tenho aqui dois comentários, Conceição. Clarindo, complementando, é importante destacar no campo da extensão o que é extensão. Qual é o tipo de extensão da UNEB? Um projeto onde todas as atividades são de produção de livretos de forma interna na universidade para distribuição na comunidade, mesmo que seja para benefício da comunidade, externa, é extensão? Perfeito, Clarindo. Precisa ficar claro para quem os docentes, alunos técnicos que realizam projetos no âmbito da extensão. Perfeito. Às vezes a gente pensa mais, a gente faz mais divulgação, né, científica, que não é extensão, né, do que popularização, porque popularização das ciências é extensão, né? Ana Paula, boa tarde. É coordenadora do NUP da UNEAD, né, Ana, você? Boa tarde a todas as pessoas. Agradeço pelas partilhas nas falas das colegas que me fizeram lembrar de nosso Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, sobre o diálogo. É o encontro entre seres humanos mediatizados pelo mundo para designá-lo. Se ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os seres humanos o transformam. O diálogo é, pois, uma necessidade existencial. Assim, o quanto a importância do diálogo, da escuta sensível à vivência, das experiências ditas pelos protagonistas do ensino da pesquisa e da extensão. Fernanda Camelier, que está envergonhada e digitou, Roberto. Ela podia levantar a mão para falar. Parabéns, querida Rosane, Conceição e Roberto. Belíssimo encontro com áreas de conhecimento distintas e refletindo sobre a articulação de naturezas diversas do ensino, da pesquisa e da extensão. Para tanto, a contribuição à ciência articulada com a interação e transformação social. Parabéns, equipe Proex, grata. Pronto, agora vamos ouvir Conceição, agradecer de novo, Conceição, a nossa parceria que vem antes de você ser Prograde.
quando você era a diretora do DDC1, Campos. Bem lembrado, Rosane. Então, inicialmente, né, agradecer, né, o convite. Eu acho que esse diálogo foi um diálogo bastante profícuo, né, porque proporciona o encontro, né, e como o Lefebvre coloca para a gente, é necessário sair ao encontro, e eu vejo que aqui é um encontro que foi bastante feliz, né, conhecer o professor Roberto, né, poder dialogar, né, com a PROEX, né, com a questão da pesquisa, e discutir e refletir sobre isso. A gente precisa de encontros mais formativos sobre isso, né, refletir sobre isso, e assim, Clarindo traz uma contribuição importante também, assim como a professora Ana Paula, lembrando, né, a questão da importância do diálogo, e Clarindo traz um questionamento, uma provocação, né, que eu achei bastante pertinente, Rosane. Acho que na perspectiva de pensar essas diretrizes, é necessário pensar qual é a extensão que queremos, né? Qual é a extensão da UNEB, qual é a extensão, como a UNEB ela compreende todos os processos de extensão, e isso precisa realmente de alguns regramentos, né? Digamos assim, até porque nem tudo é extensão, né? A gente sabe disso, que nem tudo são práticas extensionistas e nem extensão, mas há um conflito realmente aí de entendimento, de compreensão, né, desses processos, e assim, e que sigamos, né, com mais debates, sigamos com mais reflexões. Eu estou aqui à disposição, acho que a Prograde, né, nessa parceria a gente tem muita articulação em relação a essas questões com a PROEX, muita afinidade, tanto da perspectiva acadêmica e dos fluxos acadêmicos, como também do pensar essas questões epistemológicas, e proporcionar esse encontro, né, que transversaliza não somente a área de humanas, mas as áreas representadas aí por professor Roberto e também dos movimentos sociais como de Rosane, das ciências sociais como de Rosane, também é necessário até para que a gente possa entender de como olhar, né, a partir de cada área em relação a isso, e trazer diretrizes que possa não uniformizar, né, necessariamente, como você colocou muito bem, que o diálogo ele é uma proposição, mas que, na verdade, a gente não pode se sobrepor, né, um pensamento ao outro, né, mas, na verdade, trazer diretrizes que sejam com alguns pontos em comum e outros pontos que irão divergir, a depender da área de atuação. Então, assim, acho que foi um encontro muito bom, né, muito profícuo. Acho que você aí com essa proposição, e eu também, né, vou sair daqui sempre aprendendo e com algumas outras questões para pensar. Terça-feira, quarta-feira, me chamaram para coordenar o NDE do DEDC. Eu fiquei pensando, vou dar mais conta disso ainda, mas assim, quando chama, não tem jeito, né? A gente tem que ir, né? Tem que ir. E aí o pessoal lá me chamou justamente para essa discussão, né? Para essa implementação, que é essa questão mesmo da estruturação desses processos por dentro do currículo, transversalizando o currículo e fazendo a universidade acontecer, né? É isso aí. É isso aí. Mandem abraço fortíssimo aos pró-reitores, porque vocês estão aqui representando as pró-reitorias, né? A Gabriela, a Eliseu. Agradecer a Sheila e a Paloma. Sheila já vi 1000 vezes. Sheila daqui a pouco é intérprete da PROEX. Não perguntou nada a Requião, não fez um comentário estranho. Eu acho que Luiz está sem microfone. Já tá bom. Um beijo, gente.